É, meu Brasil, chegou o grande dia. Depois de fazer muitas crianças chorarem, vamos terminar essa bagaça. E eu quero falar, por favor, compartilhem esse vídeo e se inscrevam no canal. Era pra sair só semana que vem, mas tinha tanta gente pedindo Dark Parte 3 que eu usei até meu último neurônio pra postar hoje. Então valorizem e partiu. Olá, internet, eu sou o Nix e no vídeo de hoje eu quero falar sobre a temporada final da série Dark. E, enfim, terminar de contar essa história pra vocês. Uma temporada bem controversa, mas que fecha a história com chave de ouro. Com tudo dito, já vai deixando o seu like e se puder, hype o vídeo, pelo amor de Deus. Se tem uma coisa que me animou muito de fazer esses vídeos é o quanto a galera hypou as outras partes. Semana passada éramos o top 1 de vídeos mais hypados da semana, velho. Muito obrigado mesmo. E se você quiser me apoiar ainda mais, considere virar membro pra ajudar esse canal a conseguir sobreviver. E agora, sem mais enrolação, vamos ver como a melhor série de viagem no tempo terminou. E já se preparem que vamos passar por muitas linhas do tempo no vídeo de hoje. É de longe o vídeo mais confuso desse canal. Pra começar, nessa temporada somos apresentados a 3 personagens que eu vou chamar aqui de o trio do terror, que é composto por uma criança, um adulto e um idoso. Todos eles têm uma cicatriz na boca que me dá muita agonia. E logo você percebe que se trata do mesmo cara, só que com idades diferentes. Todos eles são a mesma pessoa. Eu chamo de trio do terror porque esses 3 vão passar grande parte da temporada aprontando dos mais perversos assassinatos pela linha do tempo. Fora que sempre quando estão em cena toca uma música muito tensa de fundo pra te deixar desconfortável. Essa mesma que vocês estão ouvindo. Quem eles são e por que estão fazendo isso eu vou explicar mais pra frente no vídeo, mas de fato esses são personagens muito importantes pra trama. Após o final da segunda temporada, vemos que o Jonas foi salvo por uma outra versão da Marta, que dizia ser de outro mundo. Usando uma máquina do tempo alternativa, ela leva ambos para outra dimensão que eu vou chamar aqui de Terra 2 para ficar mais fácil de entender. A Marta explica ao Jonas que o mundo dela e o dele estão interligados por uma ligação muito forte. E logo depois ela parte dali dizendo que vai consertar tudo, deixando o protagonista mais perdido do que já tava. Onde é que eu tô? Com isso, ele sai da caverna e começa a explorar aquela nova realidade. E aí, pra mim, é onde Dark mostra como foi uma série produzida de um jeito incrível, pois meio que tudo naquele mundo é contrário ao outro, como se fosse uma versão espelhada daquela realidade. Toda a estética contrária é muito bem encaixada, e uma coisa que eu esqueci de ressaltar na série é a sua trilha sonora, que é um dos pontos mais altos. Além de uma história muito boa e um elenco excelente, a produção da série é um espetáculo e foi feito com muito amor, não tem jeito. Bater uma salva de palma aqui pro profissional. A Terra 2 nada mais é que um mundo onde o Jonas não existe, só que ainda assim o apocalipse vai acontecer e todo mundo vai morrer. Apesar de não ter o Jonas, muitas coisas acontecem de forma parecida, e de fato essa é uma das coisas ruins dessa temporada, já que basicamente aqui nesse início estamos vendo quase que uma releitura da primeira. Então vamos ter o desaparecimento do Eric Orbendorf, toda a investigação na usina, o velho maluco do asilo que sabe de alguma coisa, e o grupo indo atrás de maconha na floresta. É o primeiro episódio inteiro, mas não é só de semelhanças que esse mundo vive. As mesmas coisas acontecem só que de um jeito diferente. A família da Marta agora vive na casa onde a família do Jonas morava, e vemos ela usando o casaco amarelo dele, meio que tomando o papel de protagonista. Nesse mundo, o Ulrich também trai a Catarina com a Hannah, só que ela acabou engravidando e se casou com o Ulrich. Ambos estão morando na casa dos Nielsen, mas as coisas não param por aí. Esse cara mostra que não tem jeito, e mesmo depois de ter traído a Catarina com a Hannah, ele ainda tem um caso com a Charlotte. O cara traiu a esposa e agora tá traindo a mulher com quem traiu a esposa. Eu queria saber o que esse cara tem de tão especial, porque ele não é bonito, mas todas as mulheres da cidade querem ficar com ele. Bizarro. Estamos no dia 4 de novembro de 2019, investigando a fundo, o Jonas vai explorando aquela realidade e tentando se aproximar da Marta. Mas como ele nunca nasceu naquele mundo, ela não faz a menor ideia de quem é esse cara. O que foi? Você não me disse por que é que eu tô aqui. Te conheço? Eu acho que eu tomei no cu. À noite, o grupo se prepara para ir atrás da maconha, e nosso protagonista acredita que está lá para salvar o seu pai. Porém, o Mikkel não havia ido dessa vez, deixando o Jonas muito confuso. Chegando na caverna, acontecem as mesmas coisas. Eles escutam um barulho, as lanternas começam a falhar, e na cidade muitos animais morrem de forma misteriosa. Só que dessa vez é a Marta quem começa a ter alucinações. Ninguém é sequestrado, mas com medo do que possa acontecer, o grupo foge para o bunker escondido na floresta. E lá, todos veem o corpo de Mads Nielsen surgindo a partir de uma fissura no tempo. Confuso, o Jonas volta pra casa e acaba se encontrando com uma velha senhora que explica pra ele daquele ser um mundo onde ele não existe. Ela diz que mesmo assim, o apocalipse vai acontecer em 3 dias e pede ajuda do rapaz pra evitar o problema. Conversando mais um pouco, ele entende que aquela mulher é na verdade a Marta, 66 anos no futuro. Que aqui eu vou chamá-la de Eva por razões óbvias. Eva leva nosso protagonista até sua base e começa a explicar que eles podem impedir o fim do mundo se trabalharem juntos. Mas antes de continuar nessa parte, vamos voltar um pouco pra Terra 1 lá no ano de 1987. Após a
atravessar a passagem, a Catarina chega na cidade na mesma época onde o Mikkel estava. Entretanto, depois da confusão com o louco que tentou sequestrar o menino, o conselho tutelar achou melhor dar umas férias à família e patrocinou uma viagem para ele e sua mãe Inês se distraírem daquela cidade maluca. Com isso, os dois não estão em Vinden e a Catarina espera impacientemente o retorno deles. Investigando sobre o paradeiro do seu filho, ela descobre um incidente do louco no hospício e vai até lá acreditando que pode ser o Ulrich. Mas ao chegar no hospital psiquiátrico, tem uma surpresa quando se lembra que sua mãe é uma das pessoas que trabalhavam lá. Por sinal, ela tem um trauma enorme com sua mãe que é extremamente violenta e tóxica com a filha. De todo modo, ela convence a médica a falar com o louco e assim finalmente reencontra o Ulrich depois de muita busca. Os dois conversam e a Catarina promete que vai tirá-lo de lá, deixando o homem esperançoso e aliviado por vê-la novamente. Ulrich pede perdão por tudo que fez e ela sai de lá agora na missão de salvá-lo daquele sofrimento. O plano de Catarina é roubar o cartão de acesso que sua mãe guarda para abrir as portas do hospital. No caminho até sua casa e usando uma faca, ela faz uma ameaça para que entregue o cartão. Contudo, a mulher resiste e as duas acabam brigando. A luta segue com a Catarina usando uma pedra para derrubar sua mãe no chão e conseguindo pegar o cartão. O problema é que a mulher não o havia apagado e enquanto estava distraída, Catarina é acertada pelas costas e morta com várias pedradas por sua própria mãe. Assim, o Ulrich, que mais uma vez teve esperança de sair daquele tormento, é abandonado de vez e termina sua participação ficando preso. Pra piorar tudo, olha quem tava voltando pra cidade nesse exato momento. É impressionante o quanto esses dois só tomam no... Na boa, a família Nielsen é amaldiçoada nesse universo. Todo mundo só se ferra o tempo todo. Passando agora para os anos 50, vemos que a Hannah acabou vivendo naquele tempo e está tendo um caso com o Egon Tiedemann, que por sinal está traindo a esposa dele com a Hannah. Detalhe que a esposa dele também estava traindo ele, então vemos o quão saudável era esse casamento. Percebendo que tinha alguma coisa errada, a mãe do Jonas vai ao hospital e recebe uma notícia inesperada. É bem menos complicado que de onde eu venho. Bom, acho que agora isso vai mudar. Está grávida. Fudeu de vez! Ela conta pro Egon que quase surta e deixa a mulher revoltadíssima. A Hannah vai embora dizendo que não vai ter a criança. O policial dá um pouco de dinheiro e sai do local às pressas, deixando o contato também de uma mulher que poderia cuidar da questão do bebê. Mas chegando lá, a Hannah desiste da ideia e resolve que vai sim cuidar da criança. E embora da cidade pra mais uma vez buscar uma nova vida. Lembrem dessa parte que vai ser importante depois. Com isso explicado, vamos voltar pro Jonas na dimensão alternativa. Basicamente aqui conhecemos a outra organização que mexe com o tempo. No primeiro mundo temos o Sic Mundus, que é a sociedade liderada pelo Adam. Já aqui na Terra 2 nós temos o Erit Lux, que é a sociedade liderada pela Eva. Então basicamente esses dois mundos estão brigando entre si pelo controle do tempo. Mas por que eles estão brigando, Nix? Calma que eu já chego lá. A Eva explica ao Jonas que para salvar os dois mundos do desastre, ele precisa fazer com que a Marta se torne a versão dela do futuro. E para isso, o protagonista precisa guiá-la pelo tempo. Mais uma vez sendo manipulado, é claro. Ele vai até a Marta e facilmente convence a segui-la depois de trocar umas duas palavras. Se numa cidade onde todo mundo tá desaparecendo, um cara estranho que você nunca viu na vida aparece e te chama pra uma caverna bizarra no meio da floresta obscura à noite, pensa só uma vez antes de concordar em ir. É o cenário perfeito pro sequestro. Os dois acabam indo parar em 2052, onde a Marta do futuro aparece pra explicar o ciclo ao seu eu do passado e mostrar como parar o apocalipse. Perceber que isso aqui tá virando Umbrella Academy de tanto apocalipse. A conversa vai fluindo e aí do nada ela solta um papo pro Jonas de que agora ele e a Marta podem ficar juntos, já que essa Marta aí não é a tia dele e isso não seria errado. Tipo, ela meio que induz ele a fazer isso. E aí tu já fica meio desconfiado, tem alguma coisa estranha aí. Suspeito. Obviamente a garota surta depois de viajar no tempo e ouvir sobre o apocalipse literalmente do nada, mas o prota consegue acalmá-la. Na verdade ele faz um pouco mais do que isso. Depois de levar seu novo amor pra casa, ambos acabam se conhecendo melhor, de um jeito mais próximo, eu diria. Se é de outra dimensão e não sendo a tia dele, tá tranquilo, né? Após a noite de núpcias, a dupla parte até a usina nuclear pra tentar impedir o fim do mundo. Porém, enquanto passavam pela grade, a Marta acaba se cortando no rosto. Exatamente como aquela outra Marta que buscou o Jonas. E daí ele percebe que os dois estavam sendo usados pra que a história siga como deveria e o ciclo continuar. Nosso herói vai revoltado até a base da Eva pra conseguir respostas de por que ela quer manter o ciclo. Mas aí, chegando lá, a mulher explica que o Jonas já havia cumprido seu objetivo naquele mundo. Então, do nada, uma outra Marta jovem aparece com uma cicatriz bizarra no rosto e simplesmente dá um tiro no Jonas, que morre sangrando ali no chão. Jonas! Jonas, fica comigo, por favor. Eu não posso... What? What the fuck?
Eu não sei nem como eu vou explicar essa parte, mas vamos lá. Quando os dois ficam juntos aquela noite, a Martha acaba engravidando. Tanto o Adam quanto a Eva acreditam que esse filho é a origem de todo o ciclo temporal que a série se passa. Lembra do trio do terror? Eles são o filho dos nossos protagonistas, que estão viajando pela linha do tempo pra garantir que o apocalipse aconteça. Todos os assassinatos são pra esse evento. Inclusive, ele é o responsável pela construção da usina nuclear. A usina não seria construída se o trio não tivesse interferido e conseguido a assinatura da prefeitura pra autorizar a construção. Ele faz isso porque é exatamente tentar salvar o mundo que faz o Jonas e a Martha se aproximarem, logo terem a criança. Nesse vídeo eu vou chamar esse cara de Origem, porque ele não tem um nome, é basicamente Origem, Infinito ou só o Desconhecido. Não deram um nome exato pra ele. Inclusive, futuramente a série nos mostra que o Origem é pai do Trond Nielsen, mais uma informação que no futuro fará sentido. Então de um lado temos o Adam tentando destruir o ciclo, impedindo que o seu filho nasça, e do outro temos a Eva, uma mãe que está lutando para manter o ciclo ativo e assim deixar o seu filho viver. É por isso que ambos estão tentando controlar o tempo. Um quer destruir e a outra quer preservar. Tá, mas como o Jonas morreu e o Adam tá vivo? É agora que vão complicar ainda mais as coisas. Lembram quando o apocalipse aconteceu e a Martha da Terra 2 foi salvar o Jonas? Então, basicamente enquanto a usina estava explodindo, o mundo inteiro parou por exatamente 1 nanosegundo. Esse fenômeno foi o que destruiu a Terra e deixou ela devastada. E quando isso aconteceu, a linha do tempo acabou se dividindo em duas, num fenômeno chamado de abifurcação. Temos a linha do tempo onde o Jonas é salvo pela Martha, e também existe outra onde ele não é salvo e precisa sobreviver sozinho. Então por isso existem 2 Jonas e 2 Marthas pela história. Meio que a linha do tempo se dividiu, mas as duas realidades existem. Só tenta pensar que o tempo se dividiu em 2 e aquela máquina do tempo alternativa permite o usuário se aproveitar disso. Por isso o protagonista acaba morrendo, mas o Adam ainda vive. É uma realidade sobreposta na outra. Também é assim que a Cláudia do futuro, mesmo morrendo, continua viva pela linha do tempo. Ela se aproveitou da bifurcação para se duplicar pela existência. Confuso eu sei, mas com isso vamos prosseguir com a história. Na Terra 1, a série nos mostra o desastre que o mundo ficou após o apocalipse. 3 meses depois da explosão, vemos a Cláudia tentando voltar no tempo usando a partícula de Deus, mas ela não consegue estabilizar. Os dias vão passando e ela acaba recebendo uma visita inesperada da Cláudia da Terra 2. A Cláudia 2 tenta recrutar a sua versão para o lado da Eva e diz que o ciclo precisa ser mantido para poder salvar os 2 mundos. O papinho de sempre. Sem responder mais tantas perguntas, ela vai embora prometendo que as duas se encontrarão de novo. Na usina nuclear, Cláudia e Jonas se reencontram e aí começa a enorme jornada de fazer a partícula de Deus funcionar. Uma coisa que demora mais de 30 anos, mas eles acabam conseguindo. O tempo vai passando e a Cláudia continua trabalhando com sua outra versão para manter o ciclo. Mas aí, enquanto as duas conversam, ela lembra de uma coisa que o Diabo Branco falou, de que se tudo desse certo, a Regina iria viver. Lembrando que a Regina é a filha da Cláudia, e naquele mundo ela não só acabou morrendo, como pegou um câncer. Então a Cláudia pensa que não faz o menor sentido manter esse nó se a Regina for continuar sofrendo daquele jeito. Ela acredita que existe um jeito de quebrar o ciclo sem destruir a vida de todo mundo. Assim, ela mata sua outra versão e se disfarça de Cláudia 2 para se infiltrar na base da Eva. Com isso, ela começa a estudar toda a linha temporal e descobrir a coisa que causou a existência desses 2 mundos, numa aventura para encontrar um jeito de que sua filha viva de verdade e não em todo esse caos. Eu não sei vocês, mas eu acho a Cláudia muito braba, não tem como. Agora vamos lembrar que existem 2 Jonas. Um deles foi morto pela Martha depois de cumprir o seu propósito de meter o boneco, e o outro é o Jonas que ficou preso no futuro e mais pra frente vai se tornar o Adam. Também existem 2 Marthas. Uma delas é a Martha que salvou o Jonas e a outra é uma versão que não salvou ele, já que foi impedida pelo Bartosz. Essa que não salvou o Jonas vai se tornar a Eva no futuro. Já a Martha que deixou o protagonista na caverna acaba voltando no tempo e indo parar lá em 1888, onde o Jonas do futuro, o Bartosz, o Magnus e Francisca chegaram após o final da 2ª temporada. O grupo inteiro ficou preso naquele ano sem conseguir voltar, já que a máquina do tempo está sem energia. O objetivo se torna criar uma partícula de Deus para viajar pelo tempo. E aí vamos vendo o nascimento dos Sigmundos numa antiga oficina da família do Tannhaus, o criador da máquina do tempo. A Martha voltou para aquele período porque ela precisa ajudar o Jonas do futuro a criar a partícula de Deus. Ela entrega a ele um pouco de lixo radioativo gerado na usina e assim ele começa a trabalhar. Depois disso, a Martha foge daquele tempo já que tinha cumprido a sua parte. Ela acaba indo parar no futuro, onde vemos que a mesma foi capturada pelo Adam. O Adam explica que para conseguir parar tudo de uma vez, o filho deles precisa morrer. Então ele começa seus preparativos para destruir a Martha e seu filho juntos. No passado, vemos que o Jonas do futuro vai fazendo seus experimentos para criar a partícula de Deus. E aí, enquanto realizava um dos seus testes, ele é atingido pela máquina e com isso sua pele começa a degradar, já mostrando como ele iria se tornar o Adam. Os anos vão passando e todos começam a ficar bem desesperançosos pela falta de progresso da versão futura do protagonista. Enquanto isso, o Bartosz recebe uma visita inesperada. Me chamo Cília. Bartosz.
Ele acaba se encontrando com a Cilia e ambos se apaixonam. Pra quem não lembra, essa é a garota que encontrou o Jonas lá no futuro. E aqui descobrimos que ela faz parte do Sigmundos e foi mandada ao passado pra viver sua vida ao lado de Bartosz. Agora vamos pro plot twist. Esse casal vive feliz e ambos têm 2 filhos. Um deles é um menino chamado Hanno e anos depois a Cilia dá à luz a uma menina chamada Agnes. Infelizmente a Cilia não resistiu ao parto de Agnes e acabou falecendo. Então tanto a Agnes quanto o Noah, que é Hanno, só que com as letras trocadas, são filhos do Bartosz. Pois é, o Bartosz é o fucking patriarca da família Nielsen. E pra ficar ainda mais bizarro, dias depois, o Jonas do futuro e o Bartosz recebem a visita da Hannah junto de uma criança. Essa criança é a própria Cilia. Cilia, então, no fim de tudo, é filha do Egon e da Hannah, ou seja, irmã do Jonas e tia do Bartosz. Nessa série, os caras gostam de pegar as tias, meu Deus. Que viagem é essa, véi? A Hannah foi enviada aquele tempo a partir da Eva, que tinha como plano fazer o Adam enviar a Cilia pelo tempo. Aqui nós vemos como a matéria afetou o corpo do cara. No meio da noite, ele vai até o quarto de sua irmã, mas é interrompido pela Hannah. Os dois conversam e o Jonas explica que a Cilia não faz parte daquele tempo e ela precisa ir pro lugar certo. Numa cena bem tensa, o Adam vai pra cima da Hannah, que acaba morrendo sufocada pelo próprio filho. Olha a merda, cara, olha a merda. Depois ele chega até a irmã para levá-la ao futuro. Eu quero te mostrar um segredo. Mas a gente tem que deixar a mamãe dormir, tá? Se eu acordo no meio da noite com esse filhote de cruz credo me abordando dizendo que vai me mostrar alguma coisa, ou eu morro de infarto pela feiura desse demônio, ou eu dava 3 tiros na cara dele. A garota, achando que ia ganhar uma balinha, segue o irmão e assim começa a viajar pelo tempo. Com toda essa informação, eu posso finalmente explicar de forma inteira o paradoxo de Dark. Vamos lá, tá na hora de entender essa bagunça temporal. Basicamente, a família Nielsen não deveria existir. A Hannah, quando volta no tempo e fica grávida do Egon, acaba dando à luz a Cilia, a mesma que encontra com o Jonas quando ele viaja pro futuro. A Cilia então volta no tempo e se casa com o Bartosz. Junto, o casal tem 2 filhos, Agnes, a caçula, e seu irmão Hanno, que mais pra frente será conhecido como Noah. O Noah já sabemos que tem a Charlotte, e a Agnes acaba se relacionando com o filho de Marta e Jonas, no caso, o Origem. Assim, eles têm o Tronte Nielsen. Um detalhe é que o Origem faz isso tanto na Terra 1 quanto na Terra 2 também, o cara não para. O Tronte se casa com a Jana e nasce o Ulrich e Mads. Junto da Catarina, o Ulrich tem seus 3 filhos, Marta, Magnus e Mikkel. Sabemos que o Mikkel volta no tempo e depois se casa com a Hannah, e por isso o Jonas acaba nascendo. Para garantir que o mundo acabe e ele possa nascer, o Origem passa parte da sua vida viajando pela linha do tempo, cometendo assassinatos e fazendo certos eventos acontecerem nos 2 mundos. Ele é o responsável pela construção da usina nuclear que vai causar todo esse alvoroço. E também é ele quem garante que o apocalipse acontece, desregulando os sistemas da usina. Então, basicamente, todas as famílias estão ligadas, mas olhando de forma mais direta, o problema é a família Nielsen, que está cercada de vários paradoxos temporais. E nesse momento eu já desisti de tentar entender quem é filho de quem, primo, tio, avô, enfim. Essa bagunça meio que compõe tudo que deu errado nesse universo devido às várias viagens no tempo. Eu espero que agora tenha ficado mais fácil de entender como tudo está ligado. Quase todo mundo é descendente do Jonas e da Marta, e as pessoas que não são estão tentando fazer o ciclo acabar. Pera, eu não entendi esse final. Quer dizer, não entendi foi nada. No futuro, o Adam segue com seu plano de eliminar a Marta e seu filho. Ele usa a partícula de Deus e assim a jovem é consumida, sendo desintegrada da história. Porém, o Adam se assusta ao perceber que não havia desaparecido, mostrando que mesmo se livrando da origem, o ciclo continuou. O motivo do ciclo continuar é porque a Eva já sabia o que iria acontecer e se aproveitou da Marta duplicada para conseguir fazer o seu filho viver. De fato, a Eva ganhou do Adam nessa jogada. O Adam tinha certeza que se livrar da origem iria quebrar o ciclo, mas a Eva já tinha garantido tudo quando duplicou a Marta, que no fim se tornaria ela mesma. Ele elimina uma Marta, mas a outra continua viva e futuramente vai dar à luz a origem e se tornar a Eva. Fora que o Origem não é o responsável por criar os 2 mundos, mas sim a ligação entre eles. Esse ser é basicamente a corda que une as 2 realidades, mas não é o responsável por criar as 2 realidades. Nesse momento de desespero, Cláudia surge naquele exato momento e explica ao Adam que os 2 mundos não deveriam nem ter existido. A origem do ciclo não é a conexão dos mundos, mas sim um terceiro mundo que criou esses 2, que aqui eu vou chamar de o mundo de origem. Acontece que no mundo de origem, o velho Tannhaus foi o responsável por tudo isso. Por volta dos anos 70, o filho do relojoeiro acabou falecendo num acidente de carro, junto de sua esposa e filha. Esse evento fez o velho homem ficar maluco e tentava de toda forma voltar no tempo e impedir o acidente. Ele acabou construindo uma máquina do tempo que sem querer explodiu, destruindo o mundo de origem e criando esses 2 mundos que acompanhamos por toda a série. Para poder finalmente quebrar esse nó, o que deve ser feito é impedir o Tannhaus de criar a máquina do tempo. Então o plano se torna salvar a família dele daquele acidente na estrada. Qual
Como a Cláudia descobriu isso não é especificado, mas existem várias teorias pela internet e aqui eu vou contar a minha. Já foi dito que esse ciclo se repete milhares de vezes, então eu acredito que sempre quando o ciclo se repetia, a Cláudia ia investigando alguma parte do tempo diferente. Apesar de estar dentro do ciclo, a Cláudia consegue manipular as coisas, lembrando que ela se duplicou, então existe mais de uma Cláudia por aí. E de tanto ficar explorando, ela finalmente entendeu por suas investigações como os mundos existiram, demorando mais de 30 anos para conseguir isso. Com a origem de tudo revelada, partimos agora para o último episódio da série, onde Adam e Cláudia trabalham para enfim quebrar o ciclo temporal. Eu nem acredito que vai acabar, cara. Para encerrar de vez essa dança, a Cláudia explica ao Adam que é necessário utilizar a bifurcação para que as coisas mudem. Então ela entrega para ele a máquina do tempo alternativa e o manda enviar o Jonas e a Marta até o mundo de origem para impedir que tudo aconteça. O Adam chega no momento onde o mundo tá acabando lá na segunda temporada e tira o Jonas dali. Agora ambos os protagonistas que passaram a série inteira lutando um contra o outro precisam trabalhar juntos. Com a máquina do tempo em mãos, o Jonas deve correr atrás da Marta e levá-la com ele até o momento onde os dois mundos foram criados. O Adam explica que o erro dele sempre foi tentar resolver as coisas sozinho, mas a culpa desse caos é tanto dele quanto da Eva e a obsessão por controlar o tempo. Por conta disso, os dois precisam resolver. Eu tenho que dizer que nessa hora eu me arrepiei assistindo. Você tem que pegar a Marta antes que o Magnus e a Francisca peguem ela. E antes que tudo aconteça de novo. Vocês são nossa última esperança. Cinema! Correndo com a máquina em mãos, o protagonista consegue alcançá-la e a leva para onde os mundos foram criados pela primeira vez. Ele explica o que precisa ser feito e ambos caminham até o ponto de origem. Passando pela caverna uma última vez, a passagem é aberta interligando as 3 dimensões dessa vez. Nossos protagonistas rumam pela passagem juntos, aceitando que ambos provavelmente morreriam no processo. Chegando no mundo de origem, conhecemos a família do Tannhaus, onde ele e o filho Marek estão tendo uma discussão. Marek vai embora levando sua esposa e filha. O casal sai da loja e entra no carro. No meio da estrada, eles quase atropelam a Marta e o Jonas, que haviam caído ali de paraquedas. Os dois estavam em pânico, já que qualquer erro ali poderia dar ruim. Mas tempos depois, o protagonista avisa que ocorreu um acidente e a estrada estava bloqueada. A Marta fala algumas frases do Tannhaus para convencer o Marek a acreditar neles. Assim, ele desiste de ir embora e volta para casa acreditando que aquelas 2 pessoas eram na verdade anjos, enviados ali para salvá-lo. Com isso, o evento que queria criar os 2 mundos não acontecem. Pai e filho acabam fazendo as pazes e assim Jonas e Marta cumpriram sua missão. Em uma última conversa, Jonas diz a Marta que independente de qualquer coisa, esses 2 ficam perfeitos juntos. E a partir daí, ambos dão as mãos e assistem a linha do tempo enfim se consertando. Vamos passando por todos os personagens da série e assistindo cada um deles sendo apagados da linha temporal. Um novo mundo estava sendo criado sem toda essa bagunça de viagem no tempo. E acho que se me dissessem que Dark é uma série não só de ficção como também de romance, eu concordaria totalmente. Tudo aqui acontece por conta de pais que apenas querem que seus filhos tenham uma vida melhor. O amor de um pai pelo próprio filho foi o que movimentou toda essa série. E de fato, ver os personagens que acompanhamos durante 3 temporadas morrendo dessa forma não poderia ser mais satisfatório. Mas antes de comentar o final da série em si, eu quero falar sobre a última cena. Antes de encerrar a história, a série ainda nos mostra uma última conversa entre as famílias que não vieram de Adam e Eva, agora vivendo nesse novo mundo que foi criado. E o que eu mais gosto é que, diferente das outras linhas, aqui a Regina, a Hannah e a Catarina são muito amigas, coisa que não acontece nos outros mundos, já que as 3 se odeiam. O motivo disso eu acho que é porque não tem a presença do Ulrich, que mudou tudo na vida delas. Mostra o quanto uma única pessoa pode fazer a diferença. E não é desmerecendo o Ulrich, mas ele nem deveria ter nascido. Agora é a Regina que mora na casa do protagonista, e nesse jantar eles estão discutindo sobre a vida e fazendo algumas referências a outros personagens que na série não existem mais. Vemos também que a Hannah, além de casada e genuinamente feliz, está grávida e se preparando para dar à luz a uma nova criança. Na real, todas as 3 parecem bem mais felizes e alegres nesse mundo. Apesar de sozinha, a Catarina se mostra bem menos abatida e insegura, e todas elas inspiram bastante confiança, algo que no outro mundo tinha de falta. Questionada sobre qual seria o nome do seu filho, a Hannah apenas diz que acha Jonas um nome bonito. E assim, meus caros, se encerra a melhor série de viagem no tempo já feita.
E vamos falar desse final. Definitivamente, essa temporada é a pior das três. Essa ideia de dois mundos diferentes é até interessante, mas eles perdem muito tempo mostrando a Terra 2 que acontece basicamente as mesmas coisas da Terra 1, só que com alguma diferença. Tanto é que eu nem fiquei contando direito o que acontece na Terra 2 porque não precisa. Ainda tem alguns episódios aqui que só parecem muito rushados. Eu acho que a série poderia ter aproveitado melhor o tempo mostrando as coisas com mais calma ao invés da trama na Terra 2. Porque chega um ponto que é tanta linha do tempo mostrada em um único episódio que fica muito confuso de entender algumas paradas. Falando do final em si, eu sei que muita gente não curtiu essa palavra de, entre aspas, salvar a linha do tempo e ter um final feliz. Assim, eu não acho que foi o final exatamente feliz. Basicamente, 90% dos personagens que acompanhamos durante a série morreram. E se você parar pra pensar, o Jonas e a Martha sofreram a série inteira pra no final o único descanso que eles têm é ser apagados da história. Vi gente também falando que poderia até terminar com o ciclo reiniciando. No caso, o Jonas e a Martha causarem o acidente que matou o filho do Tannhaus. Mas eu acredito que se isso acontece, a série não seria tão respeitada como é. Eu acho o final de Dark extremamente satisfatório porque ele entrega uma coisa muito corajosa, que é a série matando todos os personagens de uma vez. Assistindo, eu gostava muito do protagonista e não queria que ele morresse, mas não tinha como isso não acontecer. E eu prefiro esse final fechado também porque a Netflix não pode estragar essa obra-prima. Começo, meio e fim. 3 temporadas extremamente fechadas e sem espaço pra continuar. A série ainda deixa muitas perguntas em aberto, mas nem tudo precisa ser explicado e eu gosto assim. Essa série é incrível e muito importante pra mim e tenho que dizer que foi uma honra contá-la a vocês. E esse foi o vídeo de hoje. Cara, esse é de longe o vídeo mais trabalhoso desse canal. Eu espero mesmo que vocês gostem porque não foi fácil resumir e eu espero que não tenha ficado tão confuso, porque essa temporada é muito confusa. A terceira temporada é de longe a mais difícil porque acontece muita coisa e muita coisa tem que ser explicada. Fora bagunça, velho. Tem coisa que começa no episódio 2 e só vamos ver o final lá no episódio 7. É um caos total. E antes de encerrar, eu decidi que eu vou dar uma nota para as 3 temporadas e talvez eu faça disso um padrão, começar a dar minha nota pessoal para as coisas. Pra primeira temporada eu dou nota 9, eu acho aquela temporada ótima. Pra segunda eu dou nota 10, eu acho que aquela temporada é perfeita e, mano, tudo acontece lá, tá ligado? É muito rápido, é boa e, sei lá, essa temporada é genial. Já pra terceira fica ali um 7, porque apesar de não ser tão boa contra as outras, ainda é dark e eu me diverti muito assistindo, vendo os paradoxos. Fora que o último episódio entra no meu top melhores finais de série da vida. Eu particularmente gosto muito desse final. Enfim, espero que tenham gostado e que eu tenha conseguido prender você até aqui. Muito obrigado mesmo pelos 10 mil inscritos. Esse vídeo é pra vocês. E já comentem aí sua opinião geral sobre a série que eu vou ficar muito feliz de ler. Do mais, agora eu me despeço de Dark e vamos nos aventurar em outras obras. Eu torço pro canal não acabar aqui. O meu nome é Nix e você tá no meu canal. Abraços.